Olá, turma, dando continuidade aqui ao nosso estatuto. Vamos finalizar hoje as aulas, ok? Depois nós iremos gravar também as aulas do Código Disciplinar. Vamos lá. Para finalizar hoje o nosso estatuto, a partir do artigo 209, diz lá, nesse ponto aqui nós vamos tratar sobre o tempo de serviço e contribuição, tá bom? Quando o militar ingressa na corporação. Esse tempo de serviço, ele vai dizer, os militares começam a contar esse tempo de serviço na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro, a partir da data da sua inclusão, a partir do momento que ele foi incluído, ok? A inclusão do militar, né, ela é registrada no Diário Oficial. Ele diz aqui que pode se dar em 3 momentos. Ele pode se dar com a data do ato, né? A data do ato onde ele é considerado incluído, ok? No caso do Diário Oficial, a data da matrícula, né? Ou a data da apresentação pronto para o serviço. Todos esses 3 atos, né? Ele pode estar sendo incluído na corporação, ok? Por exemplo, a data da matrícula. Algumas turmas anteriores a 2007, 2006, a posse deles era na data da matrícula, no início do curso de formação, tá bom? Posteriormente, você tem que aguardar, agora atualmente você tem que aguardar o curso de formação para aguardar a sua posse, ok? Lembre desses 3 informações aqui, a data do ato, a data da matrícula e a data da apresentação pronto para o serviço, é a data, né, considerada a data da inclusão do militar, ok? 210. Na apuração do tempo de contribuição militar estadual, será feita a distinção entre, vamos lá, esse tempo de contribuição, você pode contar o tempo de contribuição militar e o tempo de contribuição não militar. Vamos lá, o que é o tempo de contribuição militar e o não militar? Vamos lá. O que ele diz aqui? O tempo computável como contribuição militar. Será computável como tempo de contribuição militar, primeiro, o período que o militar contribuiu como militar, podendo ser contínuo ou intercalado, né? Ele que já foi militar, esse tempo dele, juntado com o tempo que ele vai passar na corporação, na polícia militar, no corpo de bombeiro, é contado como tempo militar. Segundo, o período de serviço ativo nas Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, ok? Terceiro, o tempo de contribuição relativo a outra corporação militar, por exemplo, o militar que estava no corpo de bombeiro veio para a polícia militar ou vice-versa, tá bom? Quarto, o tempo passado pelo militar estadual na reserva remunerada, que for convocado para o exercício das funções militares. No caso aqui ele fala o artigo 185 da convocação, quando o militar estava na reserva, né? Tempo que ele está passando de reserva e ele é convocado para retornar ao serviço ativo. O 5, licença especial e férias não usufruídas, contadas em dobros, até dezembro de 1998, né? A licença especial, a licença que o militar tinha direito, hoje não existe mais, e as férias, né, que não eram usufruídas, tá bom? Ele pode contar esse tempo em dobro, né? Dobrava, né, esse tempo não gozado, por exemplo, 30 dias de férias, ele dobrava por 60 dias, né, computável como tempo militar, contadas em dobro, ok? E o tempo de contribuição não militar, ele diz é o tempo de contribuição do regime geral, né, da Previdência Social, tá bom? Por exemplo, um militar que antes de ingressar na corporação tenha trabalhado em alguma empresa privada e tenha contribuído, tá bom? De carteira assinada. Segundo, o tempo de contribuição em regimes próprios de previdência, desde que não seja na qualidade de militar, por exemplo, antes dele entrar, ele era concursado de alguma prefeitura, por exemplo, né? E ele contribuía para um regime próprio de previdência, ok? Eu vou passar só os artigos mais importantes aqui, alguns não são tão interessantes. Aqui ele vai falar só que o ano é contabilizado 365 dias e o mês 30 dias, ok? Para o tempo de contribuição. Aqui ele vai falar os tempos não computáveis, tá bom? Tempos não computáveis. Aqui tá grifado só os artigos, os parágrafos, os incisos, só aquilo que é mais importante, o que pode cair na sua prova, tá bom? Outras coisas aqui não são tão importantes não, ok? Vamos lá. Tempo não computável. Não é computável para efeito algum tempo que o militar
passa em licença para trato de interesse particular. Aqui é no caso do LTIP, né? Ele ficou de LTIP. Ele não conta como tempo de contribuição. Isso aqui nós já até falamos lá nos casos de LTIP. O militar como desertor, né? Aquele que cometeu o crime de desertor, ok? Não computa o tempo dele que ele passou como desertor. Cumprindo pena ou suspensão do exercício, né? Cumprindo pena de qualquer natureza, né? Ou suspensão do exercício, posto ou graduação por sentença passada em julgada, ok? Então, ele não computa esse tempo aqui como de contribuição, ok? Só lembrando aqui no parágrafo 4º, ele diz que é vedado qualquer forma de arredondamento, tá bom? No caso, por exemplo, não tem como você arredondar, eu trabalhei 29 anos e 11 meses, vou arredondar para 30 anos. Não tem forma de arredondamento, ok? Continuando, vamos lá. Artigo 211, o tempo que o militar se afasta em decorrência de acidente. O tempo que o militar estadual vier a passar afastado do serviço de suas funções em consequência de ferimento recebido em acidente, quando em serviço, ou mesmo quando em folga, em razão da preservação da ordem pública, da proteção do patrimônio da pessoa, visando a sua incolumidade, em situação de risco, infortúnio, calamidade, bem como em razão de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar, esse tempo aqui está se referindo que será computado como se estivesse em efetivo serviço daquelas funções, tá bom? O militar ficou afastado por alguma dessas razões aqui, tá bom? Ele não vai ter prejuízo para o tempo de contribuição, ok? Aqui ele vai falar também o tempo que o exercício que o militar vinha passar em operações de guerra, também é contabilizado em legislação específica. Por exemplo, o militar foi para a Força Nacional e participou de alguma operação de guerra, enfim, ok? Artigo 213, a data limite estabelecida para o final da contagem dos anos de contribuição para fim de passagem para inatividade será o término do período de 90 dias posterior ao requerimento. Ou seja, no caso de reserva remunerada a pedido, né? Ou a data da configuração das condições de implementação, no caso da reserva remunerada ex officio ou reforma. No caso, ele vai falar assim: esse período, essa contagem da contribuição para inatividade será o término do período de 90 dias posterior ao requerimento. O militar fez o requerimento, tá bom? Fez o requerimento para a reserva remunerada a pedido. Quando concluir os 90 dias do requerimento, é que ele ingressa, de fato, né, na reserva remunerada a pedido, tá bom? E ele diz assim, ou a data da configuração das condições de implementação, no caso de reserva remunerada ex officio ou reforma, tá bom? Quando for ex officio ou reforma, quando configurar aquele ato que ele atingiu para a reserva remunerada, tanto ex officio ou a reforma, então, a partir desse momento, começa a contabilizar, ok? Vamos lá, o que é mais importante aqui para a gente, aqui o que nós falamos, o tempo de contribuição militar e o tempo de contribuição não militar, ok? Então, um resumozinho. E o tempo que não é computável, licença para tratamento de interesse particular, o desertor, cumprindo pena, suspensão do exercício, ok? Vamos lá. Artigo muito importante, tá bom? Muito importante, artigo 215, muito cobrado na prova aí dos concursos da Polícia Militar. Vai falar sobre a sindicalização e da greve. A proibição é proibido ao militar estadual, são proibidas a sindicalização, o militar fazer parte de qualquer sindicato e também a participar de greves, ok? Proibido aos militares estaduais. Cuidado, observe bem esse artigo, tá bom? Isso aqui também já é descrito lá no artigo 142 da Constituição Federal do Brasil, ok? Continuando, parágrafo 2º, o militar estadual poderá fazer parte de associações, ok? Cuidado lá, de sindicato ele não pode, mas associações ele pode fazer parte, por exemplo, as associações militares, sem qualquer natureza sindical ou político-partidária. Essa observação é para essa associação, ela não pode ter natureza sindical ou político-partidária, tá bom?
desde que não haja prejuízo para o exercício do respectivo cargo ou função do militar estadual que ocupe na ativa, tá bom? Não pode ter nenhum prejuízo para o cargo ou função do militar na ativa. O que é que acontece? Os militares que fazem parte das associações. Existe a dispensa de função para o dirigente máximo da associação. Ou seja, aquele que é o diretor, né, o presidente da associação, ele fica dispensado, diz aqui, poderá ser dispensado de suas funções. Como também a lei aqui garante, né, a garantia prevista no parágrafo anterior, essa dispensa, além do cargo singular do dirigente máximo, alcança um representante por cada 2.000 militares estaduais que congreguem, não podendo ultrapassar a 3 membros, ok? A cada 2.000 membros, né, associados, mais um representante dessa associação, ele pode ficar dispensado das funções e ficar exclusivamente trabalhando na associação. Qual o número máximo? Até 3 membros, tá bom? Ok, vamos lá, o que é mais importante? Artigo 216, o militar estadual, enquanto serviço ativo, ok? Não, os inativos não alcançam essa proibição. Não pode estar afiliado a partido político, ok? Não pode estar afiliado a nenhum partido político, ok? Artigo 217, os militares estaduais são submetidos a regime de tempo integral de serviço, tá bom? Com vocês quando ingressar, regime de tempo integral de serviço. Você é policial militar em todos os momentos. Inerente à natureza da atividade militar estadual, inteiramente devotado às finalidades e missões fundamentais da corporação estaduais, sendo compensado através de sua remuneração normal. Esse regime integral, inteiramente devotado, você recebe a sua remuneração normal, ok? O que acontece? O militar não tem folga? Sim, tem folga. Ele diz, em período de normalidade da vida social, em que não haja necessidade específica de atuação dos militares, em missões mais demoradas, duração e de mais denso emprego, os militares estaduais observarão escala de serviço, né, alternada com período de folga, ok? O que acontece? Mas, por exemplo, pode acontecer um período que esteja necessitando de mais efetivo, tá bom? Um período de calamidade, por exemplo, onde a folga poderá ser reduzida, tá bom? Porque é o regime de tempo integral inteiramente devotado, ok? É claro que posteriormente vai ter a compensação, né, do período da folga. Parágrafo 2º é muito importante, porque ele é atual, ele foi modificado no ano de 2019, tá bom? E fala o seguinte: observado o interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em período de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, poderá voluntariamente o militar estadual da ativa, a critério discricionário da administração, inscrever-se junto à corporação respectiva para desempenhar atividade de caráter suplementar, a título de reforço ao serviço operacional. Tá bom? Isso aqui é uma escala extra. Na sua folga, o militar vai tirar um reforço ao serviço extra, ok? Ele pode tirar o limite mensal por mês, ele pode tirar até 84 horas de extra, ok? Bem como dispensado em situações excepcionais e devidamente motivados, a cumprimento do intervalo mínimo entre jornada normal e especial de trabalho, tá bom? O militar, ele tirou seu serviço normal escalado, e respeitando o limite da sua folga, ok? Durante o seu período da sua folga, ele pode tirar o reforço ao serviço operacional, o extra, onde é chamado também de ISO, ok? Ele pode tirar até 84 horas por mês, ok? Parágrafo 3º, ele faz jus à indenização, reforço ao serviço operacional. Se ele trabalhar, ele vai receber por isso, tá bom? Essa jornada de trabalho ele vai receber, ok? Esse serviço extra por cada hora que ele trabalhou extra, tá bom? Parágrafo 6º, vai dizer quem não pode participar desse serviço extra. Não participará do reforço ao serviço operacional o militar que estiver nas seguintes situações. Lembre aí, o que está grifado aqui é o mais importante.
denunciado em processo crime, tá bom? Ele está denunciado em processo crime, ok? Enquanto a sentença final não transitar em julgado, salvo, ok, exceto, ele pode estar sendo denunciado em processo crime se o fato ocorrer no exercício de missão de natureza de interesse militar estadual, ou mesmo que seja na sua folga, tá bom? E não envolver essa denunciação do processo crime, envolver prática de improbidade administrativa, tá bom? Crime específico de improbidade administrativa ou crime hediondo, tá bom? Pela lei dos crimes hediondos. Segundo, não pode estar respondendo a procedimento administrativo disciplinar, não pode estar respondendo, tá bom? Segundo caso de impedimento, também é salvo na situação, salvo se ele estiver respondendo em decorrência de exercício ou missão de natureza militar. Terceiro, afastado por motivo de saúde, de férias ou licença, é claro, né, ele está afastado, ele não pode tirar o extra. E está cumprindo sanções, tá bom? Uma pena disciplinar. Beleza? Vamos lá. A prioridade de escolha, só bem rápido aqui, para a escala lá para ser escalado no serviço extraordinário, é a critério de antiguidade, tá bom? Critério de antiguidade vai fazendo lá a seleção, a escolha para participar da ISO. Também ele vai dizer aqui que o Estado pode fazer convênio, né? A Polícia Militar pode existir convênio com estados, na União, municípios ou outros órgãos da administração direta ou indireta dos poderes para existir, no caso, essa situação do serviço extraordinário, tá bom? Desse serviço extraordinário. Reforço ao serviço operacional. Beleza? Outras observações que ele vai dizer aqui sobre as extras, né? Outras observações, vai estar descrito lá em um decreto específico, tá bom? É a ISO, indenização por reforço ao serviço operacional, tá bom? IRSO, ok? ISO. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 10 aí que não havendo militares estaduais voluntários, o número foi insuficiente para a suplementação a título de reforço do serviço operacional. Deste artigo poderão os coronéis, comandantes gerais das corporações militares estaduais, convocarem o número suficiente de militares estaduais para desempenhar as escalas especiais de serviço, tá bom? No caso aqui, se realmente estiver havendo uma necessidade grande da corporação, por exemplo, um período de carnaval, e não tiver voluntário suficiente, né, os coronéis, os comandantes gerais das corporações, eles podem convocar esses militares para esse serviço extraordinário, tá bom? Isso, os militares são obrigados aí. Observação, isso aqui foi alterado aqui já esse ano, em março de 2020. Outra observação que também foi alterado recente são os parágrafos o 11º, o 12º, o 13º e o 14º. Tá bom? Dá uma lida, vocês decorem aqui, lembrem-se, porque isso aqui pode ser cobrado em prova porque foi alterado recente. O militar escalado do serviço na forma do previsto no parágrafo 10º deste artigo fará jus ao mesmo valor, tá bom? Que ele foi escalado. Ele não era voluntário, mas mesmo assim foi obrigatório, ele foi escalado, ele vai receber normalmente, tá bom? A sua extra. A indenização deste artigo estende-se aos militares que atuam em serviço de inteligência, tá bom? Mesmo aqueles que trabalham no setor de inteligência também podem participar das extras, tá bom? Da ISO. O militar que é convocado para a participação da escala especial, na forma estabelecido, que faltar ao serviço, sem motivo justificável, se sujeitará a procedimento disciplinar, tá bom? Nesse caso aqui, ele sendo convocado, obrigatoriamente, ele tem que ir, tá bom? Se ele faltar, ele está cometendo uma falta de serviço, tá bom? Transgressão disciplinar. A escolha do militar para participar em escala especial observará critérios definidos em atos expedidos pelo comandante geral da corporação, tá bom? Então, como eu falei, essas demais observações será observado, né, será descrito a critério do comandante da corporação, ok? Finalizando aqui, o que a gente tem de mais importante sobre o repouso médicos, tá bom?
período de concessão, todos os repousos médicos, seja atestado médico, tá bom? Superior a 3 dias, né? Deverão ser avaliados criteriosamente por junta de saúde ou junta superior de saúde da corporação, mesmo quando apoiados em atestados ou laudos médicos particulares. Todas as vezes que o militar ele pegar um atestado médico, um repouso superior a 3 dias, ele será encaminhado para a junta de saúde da corporação, tá bom? Para avaliar a situação desse afastamento. Ok? Vamos lá. Situação de adido, o militar estadual que, embora efetivo e classificado no quadro de organização e distribuição de uma organização militar ou bombeiro militar, venha a exercer atividade funcional em outra organização militar, ficará na situação de adido, tá bom? O militar adido é como se ele tivesse emprestado, tá bom? E está exercendo atividade funcional, a sua função lá em outra organização militar. Por exemplo, o militar ele está lá na Força Nacional, tá bom? Ele está adido de uma outra organização militar, tá bom? Ele não tem nenhum prejuízo para ele, continua sendo militar da ativa de todas as formas, tá bom? Aqui a equivalência das punições prevista lá no código, isso aqui a gente observa mais lá no código disciplinar, quando nós formos estudar. É só uma equivalência, né? Repreensão equivale a repreensão. E antigamente a permanência disciplinar que nós conhecemos hoje lá no código era chamada de detenção, tá bom? Por exemplo, nas fichas anteriores onde tinha descrito o militar foi punido com detenção. Hoje equivale a uma permanência. O militar foi punido com uma prisão. Hoje equivale a uma custódia. Ok? Esse artigo 225 nós já falamos lá no caso dos militares do XO, tá bom? O militar que ele já era sargento, primeiro sargento ou subtenente na data da publicação desta lei, né, desse estatuto, não tem a exigência do nível superior, diploma superior, para ele participar do XO, seleção do XO, curso de habilitação de oficiais. Artigo 226, é vedado o uso por parte de sociedade simples ou empresarial ou de organização civil de designação que possa sugerir sua vinculação às corporações militares estaduais, tá bom? Uma sociedade, uma empresa particular, ele usar alguma coisa que possa designar que ele tem alguma vinculação com a corporação. O que pode ser utilizado, no caso, são as associações e clubes, né, dos próprios militares, tá bom? Ele pode ter clube dos militares estaduais, associação dos militares, aí ele pode fazer uso desses termos militares. O artigo 227 vai falar sobre os deveres e obrigações. Onde é que nós vamos ver os deveres e obrigações dos militares? Lá no Código Disciplinar, tá bom? Código Disciplinar, onde nós vamos estudar também, ok? Aplicação subsidiária da legislação do Exército. Aplica-se a matéria não regulada nesta lei, subsidiariamente, ao que couber a legislação em vigor para o Exército Brasileiro. No caso, por exemplo, eu estou precisando de algum direito, né, alguma observação aqui da lei, do estatuto, e não tem. Onde é que eu posso buscar algum apoio, né, que possa amparar esse meu direito? Subsidiariamente, eu posso buscar lá na legislação em vigor do Exército Brasileiro, tá bom? Ok? Então, com isso a gente finaliza, né, o nosso estatuto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E continue aí participando das nossas aulas, do nosso canal. E logo em seguida nós vamos gravar também o nosso código disciplinar, tá bom? Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.